Meninos e meninas, antes de iniciar aí a nossa aula de hoje, gostaria de dizer que eu estou sentindo a falta doida de vocês. De verdade, nunca imaginei que fosse sentir tanta falta. Espero que isso passe logo, para que nós possamos aí voltar para o nosso convívio diário e normal. Mas enquanto isso não acontece, vamos dando sequência aí às nossas aulas. Hoje nós vamos corrigir o capítulo 9 do volume 2, Revolução Francesa, tema bastante trabalhado, né? Então, Revolução Francesa e Assembleia e Monarquia Constitucional, páginas 12 e 13, vamos lá. Peguem a apostila, peguem o caderno de vocês, vamos ao que interessa, vamos à correção das atividades. Iniciando então pelos exercícios conceituais, questão número 1. Na Assembleia Nacional Constituinte, foram tomadas importantes medidas contra os privilégios feudais. E aí a pergunta é, que medidas foram essas? Então, a Assembleia Nacional, envolvendo, recapitulando, primeiro, segundo e terceiro estado, e aí, nessa Assembleia, né, onde vai ser desenhada, escrita a Constituição, vão ser tomadas aí medidas importantes, por exemplo, contra os privilégios feudais. Quais foram essas medidas? Vejamos então, olha só. A Assembleia Nacional Constituinte aprovou uma lei que abolia, tá? Ou seja, acabava com determinados direitos feudais. Já no ano de 1789, ano da Revolução Francesa, né, os camponeses não precisavam pagar as taxas destinadas à nobreza e ao clero, e os tributos devidos ao Estado, que anteriormente, gente, eram pagos com produtos e serviços. Então elas seriam saldadas, né, com dinheiro. Aí essa ação ela foi fundamental para a abolição, para o fim dos privilégios feudais. Lembrar que os senhores feudais eram membros da nobreza. Recapitulando aí a divisão social lá na França, nós tínhamos o primeiro e o segundo estado, representando 98% da população, incluindo aí o clero e os nobres, portanto não pagavam impostos. A partir da Revolução Francesa, a partir do momento que existe a Assembleia Nacional, uma Constituição, eles passam também a pagar impostos, tá? Então olha só, estimula então o fim da isenção de impostos para a nobreza e a extinção do regime de servidão ainda existentes para os camponeses. No início, gente, então, da Revolução, né, ainda existia em algumas partes da França, se não em toda parte, né, na maioria, nos campos ali feudais, né, nos castelos feudais, existia o sistema de servidão que, a partir da Assembleia Constituinte, deixou de existir. Então foi muito interessante. A gente sabe que existiu, então, portanto, os direitos, né, a Constituição aí contendo os direitos e os deveres dos cidadãos, algo muito importante, né, para a Revolução, e que dizia, por exemplo, essa questão que todos deveriam pagar impostos, que o feudalismo não poderia mais, o sistema de servidão não deveria e não poderia mais existir, ok? Aí olha só, esse texto ele vai direcionar vocês para as questões 2 e 3. Fruto da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela foi discutida e aprovada entre 20 e 26 de agosto do ano de 1789, acabei de fazer referência a ela. Então a questão número 2 é a seguinte: apresente de que forma a burguesia conseguiu enfraquecer a aristocracia. Então os burgueses, a burguesia, estava lá no terceiro estado, né, representando 98% da população. Deixa eu fazer uma correção. No slide anterior eu falei que o clero e a nobreza representavam 98% da população. Erro meu. Clero e nobreza juntos representavam 2% da população. Artesãos, burgueses representavam 98%. Então, como que essa classe importante, a burguesia, conseguiu enfraquecer a aristocracia? Por intermédio da abolição dos privilégios feudais e medidas de secularização, que é essa, que todos vão ter que pagar impostos. Seja rico, pobre, bonito, feio, todo mundo vai pagar imposto, tá certo? Questão número 3. Examine as repercussões políticas e sociais da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão no mundo ocidental. Então, olha só, lembrar que a Revolução Francesa serviu de exemplo para outros países, tá? E aí, a pergunta é, como que as repercussões, quais foram então as repercussões políticas e sociais
da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para o Ocidente, para o mundo ocidental. Como é que isso repercutiu? Então, olha só, a declaração representou a possibilidade de ingresso do homem no mundo novo. Por que mundo novo? Em que sentido? Pois garantia a aquisição dos direitos políticos e da cidadania. Além disso, consolida as premissas dos direitos dos indivíduos na sociedade moderna. E ainda serviu de base para a elaboração das constituições de inúmeros países do Ocidente. Se eu não escrever errado, não sou eu, né? É elaboração, tá? Só consertando aí. Então, olha só, vai servir de base essa Constituição importantíssima para inúmeros outros países, ok? Muito importante, então, isso. Gente, vou dar essa resposta em francês para vocês. Qual era o principal lema da Revolução Francesa? Explique o significado. O lema em francês é liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema, olha só como que ele é importante. Liberdade de expressão, igualdade de direitos, né? Igualdade, todos são iguais perante a lei, devem, portanto, pagar seus impostos. Olha só, então esse lema ele foi adotado ainda nas primeiras fases da Revolução. Para quê? Para caracterizar os ideais iluministas, lembrar que o iluminismo serviu de exemplo para aí os franceses, os revolucionários, né? Eles tinham então como requisito fundamental que todos fossem livres e iguais em direitos. Liberdade de ir e vir, liberdade de se expressar contra o governo, sobre as opressões, né? E também eles eram iguais em direitos. E, obviamente, em deveres também, por exemplo, pagar impostos, ok? Número 5. Apresente uma justificativa para a reação das potências europeias contra a Revolução Francesa. Como, então, que as potências europeias elas posicionaram? O medo de que as ideias francesas elas foram contrárias, então, gente. Não viram com bons olhos aquele alarde, né, da população. Por quê? Porque eles tinham receio, tinham medo de que os ideais franceses, né, ameaçassem a estrutura do antigo regime em seus países. Por quê? Os revolucionários franceses reivindicaram principalmente o quê, meus amigos? Reivindicaram o poder absolutista de Luís XVI. Então as outras potências europeias pensavam, se todo mundo comprar essa ideia, então eles não viram com bons olhos, ok? Na sequência, no próximo vídeo, nós vamos dar sequência à nossa correção. As nossas correções. Lembrando que qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Só chamar o Titi aqui, que o Titi sana e esclarece as dúvidas de vocês. No mais, aquele abraço e até o nosso próximo videozinho. Até o nosso próximo encontro.